Olha só, pessoal. Olá, meus amigos, um prazer estar falando com vocês, grandes e futuros treinadores do futebol brasileiro e tomara internacional também. Estamos aqui para falar um pouquinho dos objetivos, né, dessa disciplina nossa, sobre as características do futebol brasileiro. É importante a gente detectar o que de especial tem em nosso jogo, algumas questões da origem dessas características. Nós temos a escola brasileira dividida em dois grandes horizontes. A escola da habilidade, onde a gente vê o jovem talento desde a sua pequena idade se desenvolvendo, movido por uma grande força social que o impulsiona para a prática do futebol desde muito pequeno, questões socioeconômicas, questões culturais, questões raciais, enfim, a cultura do futebol, a cultura da bola está impregnada no nosso país já há mais de século, e isso vem fazendo com que essa escola da habilidade venha se desenvolvendo. Então o garoto nasce, né, metaforicamente falando, nasce com uma bola nos pés e brinca com ela de todas as formas e vai se desenvolvendo, vai criando argumentos motores que o diferencia em relação aos seus pares aí pelo mundo afora. Então nós brasileiros somos uma escola que desenvolve habilidade de uma maneira sui generis, de uma maneira muito especial. Temos a escola do jogo, que não deixa de ser um complemento, não deixa de ter a participação dessa escola da habilidade. Mas temos um jogo um pouco solto, um jogo onde o campo fica um pouco maior, onde a gente tem muita competitividade, muita entrega, mas ainda pouca leitura tática, pouca organização tática, ou melhor dizendo, não tanta organização tática como o futebol mundialmente moderno está requisitando. Mas não deixa de ter sua plasticidade, não deixa de ter a sua beleza. Então a gente vê o jogo brasileiro sendo disputado de uma maneira ainda com a soma das individualidades, ainda abdicando um pouco das ações coletivas, onde o poder das ações conjuntas sobreporiam as ações individuais. Nós temos isso bem claro. Então nós temos aí grandes jogadores se somando a um conjunto de ações onde cada jogador é responsável por tudo dentro do seu espaço. Então a gente vê um jogo um pouquinho diferente do que seria o jogo coletivo. Então eu vejo assim, dentro dos princípios do jogo, dentro daquilo que o jogo, coletivamente falando, ele cobra as ações coletivas para atacar, para defender, para transitar de defesa para ataque, de ataque para defesa, eu veria que nós teríamos assim a metodologia sistêmica como uma linha importantíssima para a gente ajustar, para a gente corrigir algumas questões do jogo brasileiro. Então eu vejo assim, o jogo brasileiro ele é um jogo diferenciado em relação a muitas escolas no mundo que a gente vê no mundo, mas precisa de uns ajustes, precisa de algumas questões táticas, precisamos de ter algumas ações coletivas como balizadoras do nosso jogo. Eu vejo isso. E o treinamento, a partir desses métodos de ações coletivas, você treinando os princípios do jogo, de atacar de uma maneira mais aberta, de atacar de uma maneira organizada, defender de uma maneira mais compacta, jogar mais agrupados. Esses princípios sendo aplicados nesses métodos de treinos, nessa metodologia sistêmica, ou seja, uma metodologia global, uma metodologia em que aborda o treino de uma maneira abrangente, não muito cartesiana, não muito picada, você consegue dar ao jogo brasileiro a arte que ele vem tendo há muitos anos, com essa noção de conjunto, com esse ar de coletividade que o jogo moderno requer. Então, assim, a gente precisa ter muito cuidado, e é uma dica que eu passo, que eu abordo isso muito no meu dia a dia de trabalho, de não perder essa linda
esse lindo conteúdo da escola brasileira, que é a riqueza dos argumentos individuais que nós temos. Mas agora, trazer esses argumentos para ações coletivas, fazer com que esse potencial individual seja uma resposta para ações coletivas. Quando começamos esse curso, não sabíamos onde poderíamos chegar. E estamos chegando a dimensões cada vez mais interessantes, cada vez mais arrojadas. Hoje nós estamos aí com um número já incontável de alunos se formando, uma demanda muito grande no mercado brasileiro e, logicamente, os professores estão sendo requisitados para atender mais professores estão sendo requisitados para atender essa demanda. O que a gente conseguia fazer com um grupo pequeno de professores, a gente não consegue mais. Então eu quero agradecer de uma maneira especial aos professores Paulo Ricardo, ao Eduardo Barros e ao professor Marcelo Vilhena por estarem dividindo comigo o conteúdo dessa disciplina, e tenho certeza que outros professores virão também, porque a demanda está cada vez maior e nós precisaremos de mais professores para dividir essa disciplina e outras tantas disciplinas, para a gente poder fazer esse curso virar uma unanimidade no cenário brasileiro e que tenhamos uma escola brasileira de futebol realmente pensando, concebendo e construindo o jogo de uma maneira bastante homogênea, cada treinador, cada escola, cada setor, cada região brasileira ao seu estilo, mas todos imbuídos de um pensamento, de uma linha de trabalho que realmente nos faça respirar uma escola brasileira de futebol. Um grande abraço a esses professores e muito obrigado pela dedicação que estão tendo. Eu quero fechar minha fala, meus caros amigos, com uma frase que eu disse há um tempo atrás e que de alguma forma se equivocou na imprensa nacional, mas eu digo, eu prefiro dirigir a 4ª divisão do futebol brasileiro do que dirigir 2ª divisão de muitos clubes europeus, de muitos países europeus. Por que isso? Porque nós temos a pedra preciosa aqui em nosso ambiente. Nós temos jogadores com habilidade e que podem fazer o jogo coletivo funcionar. Cabe a nós, treinadores, arregaçar as mangas e trabalhar os princípios do jogo de uma maneira organizada, com métodos inteligentes, métodos de treinos e de concepção de jogo inteligentes, para fazer esse potencial individual dos nossos atletas aflorar e desenvolver realmente uma ideia de jogo coletivo. Pensem nisso, trabalhem isso, estudem isso, que vocês vão ver que vocês estarão descobrindo um caminho para o ressurgimento do futebol brasileiro. No mais, é desejar a todos vocês uma boa continuidade de curso, uma boa sequência aí, e que sejamos todos grandes treinadores aí no futuro. Grande abraço a todos.